Perfeito. Sejam bem-vindos ao grupo ABC2SBC Jundiaí, né? E no dia de hoje a gente vai falar a respeito das influências culturais na questão do desenvolvimento de hábitos e também virtudes, né? E aí, para esse primeiro momento, a gente vai ter a nossa apresentação tradicional, né? De falar a respeito da cidade e também falar o nome, a cidade e a área que atua, né? E, paralelo a isso, eu vou deixar um site aqui exposto, que eu quero que vocês façam o seguinte, tem um nomezinho ali que... Peraí, deixa eu... Ah, preciso dos poderes. Poderes concedidos. E aí eu quero que vocês... Tem aqui na parte superior esse site aqui, ó, mente.com, e o númerozinho é o que vocês entram. Show, maravilha, estou entrando aqui. Então, Ju, se apresente e fala, mais joga. Apresenta e vai escrevendo aí. Meu Deus, eu não sei brincar disso ainda, calma. Tá bom, mas se quiser depois escrever, falar primeiro e depois escrever quando tiver lá para o Paulo, eu também vou escrevendo aqui. Tá bom. Meu nome é Juliana Uruê, sou professora de Educação Física, mestre em Pedagogia do Movimento Humano pela USP e pesquisadora do Grupo de Estudos em Pesquisas, Neurociências e Psicologia do Esporte da FEF-Unicamp. É para eu falar isso daqui, a série, filme ou estilo musical que eu gosto? Não, depois aí escreve, entra nesse site, aí tem ali para escrever. Tá bom. Obrigada. Eu que agradeço. Paulo. Paulo, né? Eu gosto mais que chama de Paulo Corrêa, que aí eu me sinto mais importante. Brincadeira, pode me chamar. Não, me chama de Paulo Corrêa. Tô só zoeira só hoje. Sou de Jundiaí, estudo psicologia, graduando em psicologia positiva, sou graduado em comunicação social e eu falei tudo que você tinha perguntado, Rê? Você falou, só faltou Jundiaí, você falou? Falei, Jundiaí City. Então, maravilha, perfeito. Então, eu sou Renata, prazer, sou de São Bernardo City e sou formada em marketing, pós em neuromarketing, atualmente estou estudando pedagogia. E aí vocês vão preenchendo esse negócio aí, tá. Né? E aí a temática de hoje, ela é a respeito, assim, primeiramente a gente dividiu esse momento em duas partes, né? Então tem o momento onde eu vou abordar o assunto a respeito da cultura, a questão dos vícios e virtudes, depois o Paulo vai trazer a respeito da questão das virtudes, da psicologia, toda a área que é a área que ele atua, tá bom? Então, são dois momentos o estudo. E maravilha, Karate Kid, Toy Story, violão, tá? E o porquê que eu trouxe, né, essa questão, assim, primeiro foi para a gente brincar um pouquinho, assim, a respeito, assim, do que cada um gosta, né? Mas num dos encontros que a gente teve, a gente falou a respeito da questão do nosso tempo com Deus, ele ser um tempo para ser um momento para nós trazermos a nossa oferta para Deus, é um momento de comunhão com Deus. Então, desde o momento onde a gente acorda até nas nossas relações, na nossa comida, arrumar a cama, tem todas essas características que foi abordado no Liturgia do Ordinário, né?
Então, olhei aqui, Aneuete, Karatê, cabana, perfeito. Eu vou tirar aqui. Muito obrigada, pessoal. E aí, por que eu quis trazer um pouco dessa questão cultural, né? Porque a gente falou a respeito do tempo que a gente dedica nas nossas atividades. E hoje eu quero apontar a respeito daquilo que a gente cultiva, daquilo que a gente tem como o lugar de trazer a arte para a gente, desde o momento, pode ser a respeito daquilo que a gente consome, né? E isso também ser algo que é para a adoração a Deus ou não, né? Então, primeiro, a palavra cultura, ela vem do latim, né? Que tem a questão da cultura, agricultura e cultura do espírito. E uma das coisas que mais me salta aos olhos quando eu penso a respeito da cultura é o que estamos cultivando dentro do nosso coração, na questão dos hábitos, das virtudes, ou se estamos inclinando mais as nossas opções para vícios, né? E para base, eu estou aqui com algumas anotações aqui, então se eu tiver com o olhar para baixo é porque eu estou consultando aqui, né? Aguinha também. E aí, para basear nosso diálogo de hoje, eu trouxe referente em cima de uma aula do Bruno Lamoglia, no Brasil Paralelo, que ele fala a respeito do curso de vícios e compulsões do dia a dia, né? E na minha parte, eu não vou abordar toda a questão psicológica, porque isso eu vou deixar para o Paulo trazer essa questão. Mas na minha parte que eu quero abordar aqui a respeito, a reflexão daquilo que consumimos, ele está para desenvolvimento de vícios ou virtudes, né? Esse é uma das reflexões que eu quero trazer para o dia de hoje. Aquilo que consumimos, as músicas, todas as coisas que nós consumimos como cultura, ou até mesmo no dia a dia com as nossas relações. E aí, o Bruno Lamoglia, ele traz na aula, um apontamento bem interessante a respeito da questão do vício e da virtude, que uma definição muito interessante é que o vício, ele é oposto à virtude. E aí, eu vou dar uma lidinha aqui para ficar melhor explicado. A pessoa que ela escolhe as inclinações das virtudes, ela prefere controlar e reprimir uma expressão de um prazer porque consegue vislumbrar um prazer a longo prazo, consegue visualizar um prazer de um longo prazo e atemporal. Então, ela está muito mais focada num resultado a longo prazo e mais distante, né? E ela, devido a isso, ela prefere ter um comportamento virtuoso e para estar no, assim, e fazer a escolha do presente. Já no vício, ela é totalmente oposta. Por quê? A questão do cérebro viciado, ele é aquele que tem a dor na vida e que busca o alívio dessas dores no prazer e não consegue enxergar no longo prazo e vive no curto prazo, né? Então, no encontro que a gente teve com o Marcelo Canelas, ele falou a respeito dessa questão de fazer escolhas, boas escolhas. E aí, essa é a primeira chave que eu quero trazer assim, de pensamento, quais são os tipos de tudo aquilo que nós consumimos de cultura, o que eles estão desenvolvendo na gente? Vícios ou virtudes? Ele está trazendo o belo para nós, aquilo que vem de Deus, ou
ele está trazendo outras características, né? E aí, quero trazer aqui Romanos 12:1. Deixa eu só pegar aqui. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí o culto racional, ele é do espírito, né? Então, o cultivar é algo racional. E quando a gente observa na nossa cultura, muitas das coisas da nossa cultura, ela estimula as nossas emoções, né? E aí, os nossos prazeres. E quanto essas permissões do que a gente coloca para a gente de cultura, ela está cultuando outros deuses ou ela tá referenciando a Deus. Para qual que é as nossas escolhas? Onde estão as nossas escolhas, né? Continuando. E aí o Bruno Lamoglia, no curso do Brasil Paralelo, ele fala a respeito da questão da insatisfação e o vício. Então, essa não satisfação com a vida, uma vida onde ele está ali anestesiado, uma vida onde não se tem o desenvolvimento de virtudes, a pessoa, ela para como um mecanismo para tirar essa insatisfação, ela vai para os vícios, né? E aí, essa insatisfação com a vida, ele faz até uma referência aos zumbis, né? Então, são pessoas zumbis, Walking Dead, né? Que elas estão ali andando como mortas, né? E aí é uma das reflexões também que eu quero apontar. Quantas, assim, até fiz uma pergunta para o meu pai, eu falei assim, na sua época tinha bastante filme de zumbi? Aí ele falou, não lembro muito porque eu não sou muito chegado nisso, né? E aí essa é a parte, assim, quanto a gente observa dentro de um Netflix, por exemplo, que é uma plataforma de streaming, o quanto de filmes como zumbis, assassinos, histórias de assassinos, de você vê, assim, um crescente admiração a arquétipos de serial killers, todas essas partes. Até mesmo esses dias eu descobri que foi feito o filme daquela menina brasileira que matou os pais, né? E aí eu olhei e falei assim, mas por quê, né? Qual é... E essa é a parte, a questão desses consumos, por que está sendo consumido isso? Então, o meu olhar aqui, que eu quero trazer para vocês, não é a respeito do o que eu quero que vocês consumam ou não, mas é a reflexão daquilo que estamos consumindo, ou até mesmo trazendo dentro da educação para o ensino das crianças, porque num momento onde não se tem já uma seleção daquilo que nós assistimos, do que nós consumimos, e essa seleção ela não passa por um crivo, nós vamos pouco a pouco, como uma anestesia, vamos sendo anestesiados e a gente está se mordendo, perdendo parte de nós, né, dessa comunhão com Deus, e aí a gente está adorando outros deuses, né? Então, essa é uma reflexão a respeito. E aí, dando continuidade, ele fala a respeito da questão do mundo estar cheio da questão do caminho para o dionisíaco, né? Então, as questões dos prazeres, né? E quais são as formas para a gente fazer melhores escolhas. E aí, pensando nessa questão assim de batalha, da questão da nossa vida, para que a nossa vida é entender aquilo que a gente batalha, né? Então, proteger, escolher as virtudes, essa é uma das maiores batalhas, é
fazer a interrupção da escolha, que é o que o Marcelo Canelas falou, assim, a gente tem um leque de escolha, mas a consequência é aquilo que eu estou olhando. E aí, no livro, no livro do Rick Mark, que é esse aqui, o Dom Criativo, ele fala bastante a respeito da criatividade ser algo que vem de Deus, né? E aí, a criatividade é o que fazemos da nossa própria vida. Então, a cada vida, cada ser individual, Deus ele nos dá a comunhão dos santos. E esse é a parte mais bela, é a transpiração da verdade em amor, que nós conseguimos expressar toda a parte assim da beleza. E a partir do momento que a gente tem esse afastamento e a inclinação para os vícios, a gente começa a ter a adoração para aquilo que está envolvido nesses vícios, nesse mundo de vício. Até mesmo ele fala a respeito do esfriamento do amor. E aí, devido ao esfriamento do amor, tem a questão de um processo onde tem ele diz a questão de estar acelerado o processo de escolha para o mundo underground. E aí, no underground, ele fala a respeito do hippie beatnik, que é da época dos anos 1960, e aquele lugar do submundo, onde os afastados, os excluídos, se tem um olhar para esse, um olhar de admiração. Por quê? Porque houve esse afastamento do amor, o esfriamento do amor. Então, é sobre isso, né, que eu quero trazer essa reflexão a respeito de quais são as nossas inclinações nas escolhas culturais, porque isso influencia bastante no nosso dia a dia. Por quê? Aquilo que a gente dialoga são os repertórios do que a gente lê, escuta. Então, se você escuta músicas que estão dialogando com todas as partes de vícios, todas as partes que não está a respeito do fruto do Espírito, né? Então, o fruto do Espírito, ele traz a lapidação das virtudes. Já o que é oposto a isso, que traz os vícios, ele está totalmente relacionado ao que vai desenvolver os vícios. Perfeito até aí? Perfeito, Renata. Muito bom. Gostei também da indicação do livro, né, o Dom Criativo. É muito importante você citar essas questões de aonde está o coração, né, de onde está o seu olhar, né, a sua criatividade e onde você está buscando as suas referências, né, porque a sua cultura, aquilo que você está cultivando, é o que você quer que cresça dentro de você, né? E a parte que é muito importante, porque hoje a gente percebe uma arte que precisa de justificativa, porque o belo, o admirável, as virtudes, elas se perderam. Então, tem até esses dias eu estava vendo um filme que é da Mulher Maravilha, e o namorado dela, acontece um processo lá que ele aparece, né? E aí ele era de uma época e tá numa época totalmente, tá num futuro para ele, né? E a Mulher Maravilha tá mostrando ali a cidade, e aí ela mostra a arte contemporânea, né? E aí ele tá ali olhando um lixo. Ela fala: "Não, isso não é arte, não". Então, quando a gente tem esse lugar onde você precisa justificar aquilo que é arte ou não, você não consegue identificar o que é belo, o que não é belo, é a questão da falta dessa conexão, né? E aí, como indicações a respeito da questão assim de buscar as lapidações daquilo que está daquilo da cultura, porque cada um tem a sua identidade, né? Então, o Paulo, ele tem as suas preferências nas escolhas dele, de acordo com a sua identidade, mas
quais são as coisas que estão que a personalidade dele leva mais para os vícios ou pelas virtudes. Então a gente sempre precisa vigiar. Então quando Jesus ele fala, num momento ele fala assim, Pedro, você é a rocha, né, que vai dar ali a estrutura, o alicerce. E aí no próximo ele fala que é a pedra de tropeço. Assim, não foi um tempo muito depois, em um versículo, depois no outro ele já está falando a respeito disso, porque aquilo que é nossa característica, que pode ser boa, também pode ser nossa queda. E aí eu vou deixar algumas recomendações para compreensão daquilo que é o que chama mais para os nossos vícios, por conta das nossas características, e também que a gente precisa fazer as escolhas para lapidar as virtudes. Então, um deles é uma jornada de descoberta, que aí fala a respeito de personalidades. Isso é de Enneagrama? Enneagrama. É legal, Enneagrama. E aí tem esses dois, que é temperamento transformado e os 4 temperamentos, porque isso também auxilia na parte da compreensão, né? Porque, por exemplo, eu gosto bastante de questões de estudos, mas o quanto dentro desses estudos eu não posso estar ali sendo apenas para ter um check de aprovada, né? Então, é respeito disso, né? Que a gente sempre precisa ficar se questionando. E tem esse também, que é inteligência positiva, me ajudou bastante a compreender as questões da forma como eu escolho, né? Porque da mesma forma que tem o jovem rico, e ele estava ali querendo falar a respeito, ele estava ali achando que estava cultivando o amor, o servir a Deus, mas ele só queria a respeito do ego, né? Então, é sobre isso, a questão de cultivar, então é ficar atentos, e uma da passagem para finalizar essa parte da cultura examinem todas as coisas e retenha o que é bom, que está em 1 Tessalonicenses 5:21. Porque mesmo que eu, como a futura professora, eu vou precisar compreender, saber a respeito de Big Brother, porque tem jovens que vão estar ali, eu vou examinar todas essas coisas para ter uma linguagem, mas o quanto daquelas coisas entraram dentro do meu coração. Então, retém o que é bom, retém aquilo que vai levar um aroma agradável. Na cultura, tudo que, em cada aspecto, a gente não pode estar consumindo sem refletir, porque muitas das vezes são as vozes que vão estar ali na nossa mente, que vão narrar nosso dia a dia. É isso. Aí agora eu chamo o Paulo para fazer. Maravilha, Renata. Parabéns, obrigado por compartilhar. E eu vou falar então um pouquinho sobre a psicologia positiva, falar um pouquinho sobre as forças, virtudes e sobre a inteligência do coração, que para mim é a base central do estudo para tudo isso, né? A psicologia positiva é um movimento que estuda, né, as forças de caráter, as virtudes, inclusive o Jefferson, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Desculpa, está fechado aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Esse boa noite, livro Jefferson, que você indicou agora, Renata, é um livro obrigatório na psicologia positiva, né? A inteligência positiva é realmente um livro fantástico. E uma das coisas que eu gostaria de iniciar a minha fala falando sobre alguns versículos, né? Então, Mateus 22:37 diz: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o seu pensamento. Né? A psicologia, né, por si só, o nome psicologia, a palavra psicologia é o estudo da alma,
né? O estudo, se você pegar a palavra, né? A etimologia da palavra, e isso vem se desenvolvendo durante muito tempo, e a psicologia, ela tanto estuda os pontos de traumas, dores, quanto aquilo que existe de positivo, as forças, as virtudes. E se a gente voltar um pouquinho lá na Grécia, a gente vai lembrar que um cidadão só poderia ser cidadão reconhecido se ele passasse por um processo de autoconhecimento. Se ele desenvolvesse nele a capacidade de reconhecer quais eram as virtudes dele e passar isso ali por um crivo dos intelectuais, ao ponto de que ele poderia, então, votar e ter uma opinião como cidadão. Hoje é um pouquinho diferente, né? Nem bom, nem ruim, a gente está avaliando aqui de onde a gente veio e de onde a gente está agora. Hoje basta você nascer, você tem um CPF, você tira o seu título de eleitor e você vota, né? Você participa como cidadão. Mas era tão importante naquela época, para aqueles grandes pensadores, o fato de você poder votar e participar da sociedade, ser reconhecido como um cidadão, quando você realmente pudesse contribuir com as suas forças, com as suas virtudes. E isso trouxe para o Martin Seligman e para a inteligência positiva que a gente estava falando, né? A psicologia positiva, a importância de se estudar as forças, as virtudes. E então eu queria fazer um desafio para vocês que estão aqui participando ao vivo e vocês que estão assistindo essa gravação. Coloca uma meta ou um objetivo, coloca um aí que você está há algum tempo aí buscando, coloca no seu... Talvez você já tenha até iniciado para alcançar essa meta, mas escreve ela aí, essa meta ou objetivo no papel, coloca ela aí no papel, deixa ela o mais claro possível escrita para você. A minha meta é essa. E escreva ela de uma forma positiva. Não, eu quero perder tantos quilos. Não, eu quero pesar tantos quilos. Você vai colocar de uma forma positiva. Você vai se imaginar alcançando essa meta. Não que não exista outras maneiras de fazer isso, mas nós vamos percorrer um caminho agora, porque nós precisamos olhar para o coração. Mateus 7,21 diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Então nós temos que tomar cuidado com os sentimentos, e precisamos dominá-los, precisamos conhecê-los. Nós podemos... as perguntas, elas são muito importantes. As perguntas erradas nos levam para a direção errada, as perguntas certas nos levam para a direção correta. E aí eu quero que vocês não olhem aquilo que limita vocês nesse momento. Olha para a sua força de assinatura. Talvez eu já tenha enviado, eu sei que o pessoal que está aqui presente comigo ao vivo já respondeu o VIA Character. Se faz mais de 6 meses que vocês responderam, vai lá, faça de novo. Me pede o link, e quem estiver acessando aqui no YouTube, eu vou colocar abaixo na descrição do vídeo aqui do nosso canal, da ABC2 SBC Jundiaí, o link para você acessar e fazer também, conhecer as suas forças de assinatura. Mas agora que você já tem a sua meta, que você quer alcançar, você vai fazer o seu VIA e vai conhecer suas forças, as suas virtudes. Eu quero falar um pouquinho sobre que forças e virtudes são essas. Porque a palavra diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Mas como que eu vou amar a Deus de todo o meu entendimento, né, com a minha mente, com o meu coração? Eu vejo muitos neurocientistas, pessoas muito estudiosas, falando sobre você usar a sua parte do lóbulo pré-frontal. E eles comentam, inclusive, que se você usar algum artifício, como uma bebida, você bloqueia essa conexão com esses neurotransmissores. Algumas pessoas ficam mais desinibidas, né? Só que o que acontece? Quando nós aprendemos que nós temos que tomar cuidado
com o tipo de sentimento que nós temos, o sentimento ele não vem daqui. A não ser que você tenha dito já para alguém assim, eu te amo tanto do fundo do meu cérebro. Né? Você não faz isso, a mão vem espontaneamente aqui, ó, de uma forma muito natural. Né? Amy Cuddy também analisa, ela olha e fala assim, olha, observem isso, o cego que nunca viu ninguém comemorar, ele comemora com as mãos para o alto. Nós temos em nós a revelação de muitas coisas que vão sendo descobertas com a ciência. O Instituto HeartMath está há 30 anos estudando a inteligência do coração. Então, o meu convite aos neurocientistas que se aprofundem nos estudos também, aproveitem todo esse conhecimento que vocês já têm de neurociência aqui e ouçam também o que o HeartMath está falando para não diminuir aquilo que vocês já conhecem, mas para amplificar aquilo que já existe de conhecimento, e nós podermos também, nós que acreditamos em Cristo e na palavra de Deus, amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, aqui e aqui. Nós temos que buscar a coerência entre a nossa mente e o nosso coração. Então não adianta a gente querer ir atrás de uma meta se eu não tenho o sentimento correto. Eu não posso adorar a Deus com o sentimento correto. Aí eu pergunto para vocês que já ouviram a Renata falar aqui um pouquinho da cultura que explicou tão bem. Qual é a cultura dos pássaros? Os pássaros, eles cantam todos os dias, mas ele canta para se sentir feliz ou ele está feliz e por isso ele canta? Uma pergunta importante para a gente se fazer. Né? Eu posso, com a inteligência minha, como ser humano, entender que eu tenho, no processo evolucionário, como você entende, é o processo de criação seu por Deus, mas nós temos o cérebro basal, ou o cérebro reptiliano, como alguns chamam, eu tenho também essa parte do cérebro, em que eu consigo conectar todos esses pontos e tomar uma decisão de adorar a Deus e cantar ou fazer coisas, ter uma cultura e criar um novo hábito, também com um sentimento. Eu não preciso ir para a academia e falar, tá pago. Eu posso simplesmente me conectar com o sentimento de ter uma vida completa de adoração a Deus e fazer aquilo de uma forma muito feliz. E porque eu estou fazendo feliz o meu exercício na academia, ainda que eu não goste, eu sei que estou fazendo em adoração a Deus, que eu vou ter mais físico, eu vou olhar para a disposição que eu tenho. Só que como que eu vou fazer isso, né? Eu não sou igual a outra pessoa, aquela outra pessoa faz daquele jeito, outra pessoa faz de outro jeito. Qual que é o meu jeito? Eu preciso me conhecer. E aí o Martin Seligman ajudou a gente com esse via para a gente conhecer um pouquinho mais da gente mesmo. E ele descobriu também o PERMA, né? Descobriu, né? Uma forma de explicar aqui como ele colocou tudo isso dentro dos livros dele, chamado Florescimento, né? Eu convido vocês a lerem o livro, é fabuloso, é fantástico. O Ryan Nimick também, com forças de intervenção de caráter, vocês podem buscar também mais conhecimento a respeito disso. O PERMA, a gente tem o florescimento do modelo PERMA, que o Martin Seligman traz para a gente, em 2011, ele fala sobre positive emotions, então emoções positivas, eu preciso me conectar. Se eu quiser estar alcançando uma meta com clareza das minhas emoções, olha aqui de novo, a gente voltando para aquele versículo que Jesus falando, que a gente deveria adorar com o nosso coração, com a nossa alma. E aí o Martin Seligman traz emoções positivas. Para quê? Ajudar a construir um repertório de pensamentos. Eu estou aqui consultando minhas anotações também, viu, Rê? Igual você aqui, eu fiz as minhas anotações. E ações para responder às situações que se apresentam. Aí a segunda perninha do PERMA, o E, engagement, flow e engajamento. Eu preciso me engajar com aquilo que eu estou fazendo. Precisa fazer sentido e eu preciso estar em flow. A gente tem essa teoria do flow, que é do Mihaly Csikszentmihalyi, que ele ensina a gente as observações que ele, durante muitos anos, fez a respeito do flow, que é o estado de concentração máxima.
Você já deve ter passado por essa experiência, você que está me ouvindo, de no final do dia você falou, uau, o dia passou, ou passei horas fazendo isso, né? Eu vejo a Renata que canta, está ali gravando várias coisas, né? O Jefferson nas atividades dele também, eu sei que ele gosta de teologia, que ele gosta de estudar, que ele gosta de se relacionar com as pessoas. No final do dia, observa como que você pode se engajar e levar para aquilo que você quer alcançar com as suas forças mais engajadas, o que você pode implementar ali. E a terceira perninha do R, positive relationships, ou relações nutritivas, compostos por aspectos como inclusão, network, intimidade, participação no desenvolvimento de outros. Então, a Juliana Oruê, que entrou aqui junto com a gente para participar, ela tem um clube de corrida, né? Tem gente que não gosta de correr, mas vai correr por quê? Porque gosta tanto de outras pessoas que estão ali no esporte e fala, eu vou porque meu amigo me liga e fala, ei, vamos? Ele fala, vamos. Mas se o amigo não ligasse, ele não iria. Então, eu não posso também só pensar em mim, eu tenho que entender o meu poder de influência. Eu vou trazer um pouquinho sobre isso também. Mas a quarta perninha aqui do PERMA é o meaning, que é o propósito. Você nasceu com um propósito. E aí estava conversando com a Rê um pouquinho antes de entrar aqui para a gente abrir e gravar sobre o Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Esse livro é um livro maravilhoso. Leia, dedique tempo da sua vida. Eu conversei um pouco com o Jefferson também, né, Jefferson? Você falou que conhece ele, que é um ótimo livro, ele escreve livros maravilhosos, livros de sabedoria. E como o Daniel sempre fala, e eu conheci o Daniel através da Renata, a Renata me apresentou o jornalista, o Daniel, retém aquilo que é bom, que está na Bíblia, mas toda hora ele fala, retém aquilo que é bom, e eu acho sensacional, porque é isso. A gente não pode jogar fora tudo aquilo que a gente está ouvindo. E se não faz sentido algumas coisas para você, se engaja, né? Como eu já falei aqui, com aquilo que está fazendo sentido, que é o meaning, propósito, uma vida com sentido e propósito. O que vai fazer você ser mais forte, alcançar mais rápido os seus objetivos? E a gente está falando de virtudes, a gente está falando de forças, de propósito. E a perninha do A aqui, o accomplishment, realizações. A quinta perninha. E tem a sexta perninha, que é o H, que é nova, que a psicologia positiva trouxe, que eu vou trazer para vocês. Que nesse livro de 2011, se eu não me engano, não tinha comentado. Mas é de realizações, metas e objetivos que nos propomos a realizar na vida. Quem não tem isso, essa meta, esses objetivos, essas realizações, perde essa força dessa composição. E a sexta perninha aqui é de health, é de H, de health, que a gente pode traduzir para o português como vitalidade. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, da nossa disposição, isso precisa fazer parte, precisamos ter esse olhar. E aí você olhando de novo para a sua meta, como que essa meta está sendo olhada com tudo isso? Como que você está englobando, né, olhando e criando a sua própria história? Como você se enxerga nesse lugar? Alcançando essa meta, sem deixar essas coisas para trás. Como? Então você precisa construir sua meta de forma positiva, se direcionando passo a passo e não olhando assim, nossa, eu estou tão distante dessa meta, mas olhando para essa meta e falar qual é o próximo passo. E a cada dia dar um passo novo. E aí eu quero citar uma coisa que foi dita por Heráclito, pensador antigo, que diz assim, o homem que volta ao mesmo rio, nem o rio é o mesmo rio, nem o homem é o mesmo homem. Nós não seremos todos os dias iguais, mas a diferença da alegria para a felicidade é aquilo que a Rê estava falando, a felicidade hedônica e a felicidade eudaimônica. A hedonia, que a gente tinha falado no outro encontro, qual que é a consequência dessa minha escolha hedônica? É errado eu ter uma felicidade imediatista? Deixa eu ouvir. Sim. Não é errado. Não é errado. Nós precisamos dessas felicidades. O passarinho precisa cantar para se sentir feliz. Ali ele canta e se sente feliz. E outras vezes ele vai perceber-se cantando porque é um hábito que ele tem.
E nós muitas vezes temos um hábito progressista por causa da cultura da qual nós estamos envolvidos, querendo sempre melhorar, e aí nós exigimos demais da gente. É lógico que nós devemos olhar para aquilo que importa, mas nós devemos também saber que o que importa é ter uma saúde mental, afinal. É possível ter saúde sem saúde mental? Sim ou não? Não. Não é possível ter saúde sem saúde mental. Então, nós precisamos tirar o lixo de tudo aquilo. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, e aí tem tanta gente que precisava estar aqui, a gente está pensando às vezes assim, mas eu tenho que pensar em mim. Né? Atenção, senhores passageiros, em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão diante de você. Então, coloque, ajeite no seu rosto e depois ajeite ajude a quem está do seu lado. Porque se você for ajudar quem está do seu lado primeiro, você pode desmaiar. E se você desmaiar, você pode cair em cima de quem está do seu lado, e aí você acaba matando quem está do seu lado e morre junto. Então você precisa estar primeiro olhando para você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E olhando para isso, existe sim a hedonia. Porque se você acordou num dia que você não está muito bem, e você não fizer, poxa, deixa eu tomar um cafezinho, ou deixa eu ler um livro, deixa eu relaxar 1 hora aqui, porque se eu não fizer alguma coisa por mim agora, eu não vou ter gás para o final do dia. Eu preciso recarregar as minhas baterias. E aí eu costumo ensinar para o pessoal. Eu costumo falar assim, o HeartMath ensina alguns passos, e eu queria fazer com vocês aqui. Vocês topam fazer? Então vamos lá. Então, esse é um passo simples que eu vou dizer para vocês fazerem, que é um passo que é para você se concentrar no seu coração, se concentrar na sua respiração e estabilizar, se neutralizar. Então, digamos que está tudo bagunçado ao seu redor. Você precisa se voltar um pouquinho para você, para aquilo que você precisa alcançar. Então, eu vou pedir para vocês, quando eu começar, a fechar os seus olhos, colocar uma das mãos no coração, respirar em 4 ou 3 ou 5 segundos, mas de forma igual. 4 e 4, por exemplo, e de uma forma um pouco mais lentamente que de costume. E vocês, então, quando fizerem isso, eu vou pedir para que vocês se conectem com uma emoção que vocês viveram no passado, por exemplo. Uma emoção de tranquilidade, uma emoção de carinho. Vocês vão fazer isso, vão abrir essa gavetinha da lembrança e vão se conectar com essa lembrança e vão vivenciá-las agora. Vamos lá? Vocês topam? Então, vamos lá. Então, feche os seus olhos, fica numa posição que seja confortável para você. Descruze os seus braços, as suas pernas, com seu queixo paralelo ao chão. Respire um pouco mais profundamente e solte um pouco mais lentamente, de costume. Coloque uma das suas mãos na área do seu peito, na área do seu coração. E puxe o ar um pouco mais lentamente, talvez em 4 segundos. E soltando em 4 segundos. Mantendo a sua respiração nesse ritmo. Você se concentra no ar, como se o ar entrasse no seu coração. Ele expandisse o seu coração. Como se o seu coração fosse o seu pulmão agora. E se alguma coisa distrair você, está tudo bem. Apenas volte-se e concentre-se na sua respiração. E talvez nesse momento você consiga acessar uma lembrança, um sentimento de carinho, um abraço, talvez que você deu em alguém que você goste, ou num bichinho. Fazendo com que essa emoção seja visitada. Ela foi um presente de Deus para você. Você ganhou esse momento. Talvez um momento que você tenha tido com Deus, que você possa dizer, esse momento foi um momento único na minha vida.
E deixe esses sentimentos se espalhar por todo o seu coração e todo o seu corpo. Respirando um pouco mais lentamente, profundamente, e mantendo esse sentimento. Com calma, e no seu tempo, você abre os seus olhos. E aí, alguém está se sentindo mal? Deixa eu ouvir vocês. Como foi? Nossa, tô mó tranquila. É muito bom esse exercício, assim, traz uma serenidade, uma tranquilidade, um freio. Eu acho que o termo mesmo é um freio, né? Porque a gente está numa balada desatinada, aí você dá aquela parada, parece que vem convergindo novamente, assim, fechando novamente. Muito legal. Obrigado pela contribuição de vocês. Obrigado mesmo. E esse é um presente que Deus deu para a gente. Está acessível para nós. Nós podemos, antes de orar, aterrissar. Nós podemos, antes de nos conectar com a academia que nós vamos fazer, peraí, qual é a emoção que eu preciso sentir para ter alta produtividade ali? Porque eu quero adorar a Deus naquilo que eu estou fazendo, com o meu exercício. Eu tenho que estar ativo, com força. Eu vou me conectar com essa emoção. A emoção, ela serve para nos ajudar a entender aquele momento. Ela não precisa ser nossa inimiga. Se eu preciso sentir medo, mas não medo em excesso, sentir o medo para ter respeito por aquela situação, talvez eu perceba em mim, olhando dessa forma, nossa, eu não estou com medo, e é perigoso não ter medo. Se eu vou pular de paraquedas e não tenho medo, né? Pulo sem paraquedas. O medo é um alerta. Os sentimentos e as emoções, quando nós a dominamos e deixamos que o Espírito Santo nos mostre o equilíbrio, a dose, e conectamos aqui racionalmente com aqui, nós lembramos daquela situação e tornamos aquele momento memorável. Por isso existem os momentos solenes. E existem momentos que, por exemplo, aí eu pergunto para vocês, que são momentos que nos conectam, assim, que nós lembramos daquilo. Por exemplo, onde você estava no dia 11 de setembro? Eu estava no meu curso de inglês. E você, Jefferson, você lembra desse dia? Sim, eu lembro, porque foi um dia bem marcante, né? Acho que para todo mundo, né? E, na verdade, faltavam 18 dias para ir para os Estados Unidos. Nesse dia. Nossa. Eu fui para os Estados Unidos dia 29 de setembro. Hoje é um dia especial para vocês? É aniversário de alguém ou alguma coisa assim? Não é um dia, assim, de aniversário, mas para mim foi especial pelo motivo que eu te falei. Legal. Olha... Vocês vão entender minha pergunta agora. Sabe por quê? Aonde você estava exatamente nesse horário agora, há um ano atrás? Você fala dia 19 de março? Isso. Exatamente, Jefferson. Por que é difícil lembrar? Porque nós não conectamos, nós lembraríamos caso fosse o aniversário de alguém, se fosse o aniversário, ou tivesse acontecido... Se tivessem derrubado 2 torres. É isso. A emoção, quando ela é forte, a gente conecta e lembra dela. E não só isso, nós podemos dar valor, a gente diz para a nossa mente, para o nosso coração. E o Instituto HeartMath diz que o nosso coração controla 80% do nosso cérebro. Só que para eu ter controle sobre a emoção, eu preciso ter controle sobre a minha respiração. E é por isso que muitas pessoas não percebem que o controle da fisiologia está diretamente ligado ao controle dos hábitos. E se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho...
Exatamente. Qualquer caminho serve. Então, se vocês colocaram a meta de vocês aí, e por algum momento vocês saírem da rota, o avião está mais de 90% do tempo fora da rota. Tá tudo bem. Tá tudo certo. O importante é que você percebeu que está fora da rota. E aí, se você está vivendo uma felicidade hedônica, só hedônica, você deixa de ter o bem-estar psicológico da eudaimonia, que é de uma vida com um propósito, com aspectos cognitivos saudáveis, com um sentido de vida e propósito, com as suas forças e caráter. Né? O Marcelo Canelas bem falou. Quais são as consequências? Eu olho para isso. Essa é uma das partes que a gente olha e tem que estar olhando sempre, porque nós temos forças de caráter, eu tenho outras ferramentas. Eu posso olhar para essa parte, mas não preciso só olhar para a consequência. Eu posso olhar para a consequência positiva de tudo aquilo certo que eu tomar de decisão. Que ele falou também. Mas eu quero dar uma ênfase agora. Porque o meu crescimento pessoal, a minha autonomia, a minha autenticidade e congruência com os meus valores vai me fazer uma pessoa diferenciada. Para mim mesmo e para as pessoas ao meu redor. Nós não podemos nos esquecer que nós temos forças e virtudes para um propósito maior. E aí, olha que interessante, as forças, né? Em Hebreus 11 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, se eu tenho fé, que Deus me deu forças, virtudes que vieram comigo e que eu preciso cuidar delas, regá-las, o que acontece se eu regar uma planta? Ela floresce ou ela murcha? Depende, né? Depende da quantidade de que ela precisa. Tudo é a dose. Porque se eu também não der, ela vai murchar. Mas se eu não der, realmente ela vai murchar. É o que muitas vezes acontece com as pessoas, porque elas criam hábitos ruins, elas regam os hábitos ruins. Elas criam habilidades que custam caro para elas. E elas acham difícil, às vezes, tomar decisões. É muito difícil fazer as coisas corretas, como o Canelas tinha falado, olha para a consequência. Mas a consequência é muito pior, que o Marcelo falou. É muito pior se eu tomar uma decisão errada. Se eu sei o caminho que eu devo andar, então o malandro sou eu que estou tomando a decisão certa e fazendo a coisa certa. Eu tenho fé, eu tenho fundamento. Eu sei o que eu espero, o que me espera. Sábio é aquele que toma decisões na escuridão, das quais ele teve grande consciência nos momentos de luz, de lucidez. Ele sabe aonde está baseada a fé dele. E aí, uma vida de prazer e compromisso e significado é uma vida com coragem, é uma vida onde você coloca essas virtudes. Então, são 6 pilares de virtudes que a psicologia positiva apresenta. A primeira é coragem, não nessa ordem, mas eu vou apresentar aqui como coragem, tá? Humanidade, transcendência, moderação, justiça e sabedoria, que aí é sabedoria e conhecimento, tá? Dentro de humanidade vai ter as forças de amor, gentileza e inteligência social. Dentro de transcendência, apreciação da beleza e da excelência, gratidão, esperança, o estado de espírito, espiritualidade, e aqui não é a espiritualidade, religião. Aqui é a espiritualidade no sentido de você se entender como um ser espiritual. Vai ter pessoas que acreditam em outro Deus. Não vai ser todo mundo que vai acreditar na mesma espiritualidade que nós, como cristãos, entendemos. E está tudo bem. Deus, se quiser que essa pessoa conheça Cristo, se Cristo é tudo isso que nós falamos e que nós cremos, e aquela pessoa foi criada para esse propósito, ela vai a Cristo. E se não for, tudo bem. É isso que a gente precisa entender, que Deus a fez e colocou nela também um espírito. E aí também, dentro de moderação, autocontrole, prudência, humildade, modéstia, perdão e misericórdia. Eu estou fazendo assim porque o gráfico que eu fiz aqui, as anotações estão escritas ao contrário.
Justiça, esse pilar da virtude de justiça tem como força cidadania, equidade e liderança. E dentro da sabedoria e conhecimento, perspectiva, amor por aprendizagem, mente aberta, curiosidade e a criatividade que estava na cultura que a Rê trouxe para a gente. Como nós podemos achar que Deus quer tão pouco da gente se Ele nos deu tantas forças e virtudes? Só que aí entra alguns pontos que cada força dessa, ela está voltada para um lado. Então, por exemplo, vocês acham que perseverança é algo que está mais na mente ou no coração? Mente. Não saiu o seu áudio, mas eu fiz a leitura labial. Mente. É isso. E humor é uma força que está mais ligada ao coração ou à mente? Coração. Olha, nossa, mas vocês já sabem tudo, né? Tá certo, porque isso tá dentro de nós, a resposta. É uma sabedoria que a gente já nasce com essa programação. E aí, trabalho em equipe, tá mais ligado a foco nos outros ou foco no eu? Nos outros. Nos outros. Cada força, ela vai girar dentro desses parâmetros. Foco nos outros ou foco em mim? No coração ou na mente? E aí eu preciso entender que lado eu tô para formar times e equipes e igrejas e comunidades mais equilibradas e dar oportunidades para cada um exercer suas virtudes de uma forma equilibrada, sadia e que todo mundo consiga acreditar que consegue fazer. E para finalizar, eu queria falar, inclusive você perguntou, né, de série, seriado, que mais gosta, e aí eu coloquei o Karate Kid, né? Até para dizer que é um filme, um seriado, filme antigo, né, que passava, e que eu passei a gostar de bonsai por causa disso, que eu não conhecia bonsai. Você estava falando da cultura, quer dizer, eu aprendi uma cultura e passei a ser bonsaísta. Né? Desde adolescente eu falei, eu quero aprender esse negócio, e comprei livros, e fui, né, quando nem tinha livro, eu comprei o primeiro que foi produzido no Brasil por um brasileiro, e eu me achei, né, fiquei assim, eu sou o máximo, eu sou bonsaísta agora, comprei um livro, né, de bonsai, a gente fica tão feliz quando chega um livro novo em casa, né? E o bonsai, ele é uma árvore, só que se você coloca ele num vaso pequeno e segue as regras, aquela árvore não cresce. Quantos de nós temos crenças limitantes e não crescemos? Tem uma história que eu ouvi que tinha um casal pescando, né, um casal de noivos que saiu e gostavam de pescar juntos. E eles olharam longe um morador local que pescava peixinhos pequenos. E quando pescava um grande, ele jogava de volta no rio, e eles ficaram curiosos e perguntaram para ele o motivo dele fazer aquilo, e aí ele respondeu, é que minha frigideira é pequena. Crenças. Crenças. E aí é isso que eu quero finalizar para dizer, tenha fé. Tenha fé. A fé é um firme fundamento. Espere coisas maiores, porque Deus colocou grandes coisas em você. Que você tenha uma vida com prazer, com engajamento, com sentido, e que os hábitos se tornem seus aliados, que você possa seguir com foco nos outros, com foco no eu, com foco no coração, com foco na mente, um equilíbrio entre a felicidade hedônica e da eudaimônica, e que você possa aceitar quem você é, e que você não é igual todos os dias, e que para alcançar a sua meta, lembra aquela meta que eu pedi para você colocar lá no começo? Que você olhe para ela, lembrando que você tem pessoas que te influenciam, e que se ainda não tem para alcançar essa meta, você pode se influenciar ainda mais, e a cada dia mais, e se modelar a essas atitudes que você se identifica, porque se você se identifica com essas pessoas, é porque você tem essas qualidades dentro de você.
e que você possa enxergar o tamanho dessa frigideira que você tem com emoções positivas, com engajamento, com relações nutritivas, com propósito, com realizações, com vitalidade, e aí olhar as suas forças. Faz o seu VIA, eu vou colocar o link se você já fez, anota e fala quais forças eu vou utilizar do meu VIA, do meu resultado, das minhas forças e virtudes que eu vou utilizar para alcançar essa meta. E escreva ela. Coloca essas suas 5 primeiras forças mais fortes que você tem, anote elas num lugar visível e sempre que você se deparar com um novo obstáculo que quer te impedir de alcançar essa meta, você vai olhar e reconhecer suas forças de assinatura e vai falar assim: como que eu posso unir as minhas forças de caráter para, nesse momento, ultrapassar esse obstáculo? E, principalmente, eu estou enxergando isso? Eu estou enxergando como eu vou usar minhas forças? E se você não estiver enxergando, tá tudo bem. Usa a força de alguém que está ao seu lado. Você não está sozinho. E aí ajude essa pessoa também a reconhecer as forças e virtudes dela, para que na hora que você precisar, você fala: ah, a Renata tem essas forças, ela tem essas virtudes. Deixa eu usar um pouquinho as forças e virtudes dela. Então você não está sozinho. E trazendo para o nosso contexto de pandemia, de tudo isso que está acontecendo no mundo, vai passar. Você não está sozinho. Você foi feito para ser igreja. E aí eu quero fazer um convite para quem está ouvindo e vendo esse vídeo. Se você não aceitou a Cristo e quiser conhecer um pouco mais de Cristo, procure uma igreja próxima a você, confesse a Ele como seu único e suficiente Salvador. Ele quer te salvar nisso tudo, seja pela ciência, seja pelo intelecto. Mesmo que você não acredite nele ainda como Deus, se aproxima dele. Ele tem muitos presentes para te dar. E o primeiro é que você é amado e que ele quer te convidar para sentir esse amor, para depois você dar esse amor com todo o seu entendimento e com toda a sua alma. Então, participa com a gente aqui no grupo, né, Rê? Vem com a gente, cola na gente aqui. Isso, e uma das coisas, assim, que eu marquei aqui a respeito, né, que você falou da parte de se preparar para aquilo que vai fazer, né? E uma das características que o Dr. Bruno Lamoglia fala a respeito, que através da dominação da linguagem, tem uma pergunta que se faz lá no curso, que é através da dominação da linguagem, é possível ter a dominação do prazer? E aí, a linguagem, ela é a facilidade da expressão do ser. Então, uma pessoa que ela consegue captar esse mundo e consegue se expressar, ela assimila esses dados de uma forma melhor. Então, pensar a respeito desse assunto, da questão da linguagem, é você compreender bastante aquilo que você quer se expressar e da forma como você quer se expressar, né? E um dos pontos que é muito interessante, ele consegue trazer aquilo que quer transmitir. Então, se eu quero transmitir virtude, eu consigo identificar pelas essas linguagens, né? Então, é muito incrível isso, né? A questão do pensamento, da forma se expressar. Então, quando a gente vê em Gênesis, Deus, ele disse e faça luz. Então, ele falou, ele se expressou, ele deu a forma antes de se ter, né? E essa parte, assim, que, pensando assim no contexto, que a gente está trazendo um ponto muito mais voltado para a educação, o quanto nós estamos educando a nós mesmos, ou só estamos forçando, né? Que nem você falou do bonsai, né? Da questão de se encaixotar. E aí eu tinha deixado até reservado aqui um vídeo, eu posso passar? Ele tem 2 minutinhos? Lógico, Rê, vai ser ótimo. Então, deixa eu pôr aqui, como eu já tenho os poderes, deixa eu pôr aqui. Ele já está bem
engatilhado. Ele tem som, talvez você tenha que colocar... Eu já pus o compartilhar. Isso, eu já pus o compartilhar com som. Então, esse é um trecho do filme do Pequeno Príncipe. E essa moça aqui, ela é a mãe dessa menininha. E eu quero que vocês prestem atenção a respeito de cada característica, de cada personagem. Vamos lá. Chamam isso de seu plano de vida. Plano de vida? Plano de vida. Não vamos deixar nada ao acaso. Está tudo aqui. Organizado de cima para baixo, da esquerda para a direita. Vamos ver em detalhes. O minuto da hora, a hora do dia, o dia da semana, a semana do mês, o mês do ano, o ano da sua vida. Está tudo aqui. Viu? Tem até um quadro com todos os seus presentes de aniversário. Como o dos seus 9 anos, o próximo. Microscópio. Perfeito para o currículo de biologia da Academia Worth. Já está embrulhado. Uau! Isso, uau! Mas por enquanto, toda a sua atenção deve estar concentrada aqui. O primeiro dia de sua nova escola. São 53 dias de preparação, o que não parece muito até você dividir em horas 1.272 ou minutos 76.320. Só aí podemos ver o quanto pode ser conquistado. E você vai usar cada minuto de acordo com esse plano aqui. Porque, na verdade, você vai estar totalmente sozinha. Totalmente. Então, não podemos mais aceitar erros, como na entrevista. Tá certo. Você vai ser uma adulta maravilhosa. Obrigada, mãe. E eu trouxe esse vídeo para ser uma alfinetada, né, na questão da cultura. Porque quando eu falo a respeito da cultura, da questão dos vídeos, dos filmes, da música, em tudo, né? A gente abordou na liturgia do ordinário sobre as nossas atividades, e hoje eu falei a respeito das questões que são os nossos entretenimentos, né? E muitas das vezes nós, como enxergamos aquilo que é bom, a gente pode cair nesse olhar da mãe, que quer incutir aquilo que é bom, sem dar caminho para o outro, e a gente acaba esmagando aquela criancinha, sem dar, como o Marcelo ensinou, o Marcelo Canelas ensinou, sem dar, ensinar sobre as escolhas, né? Então, a gente tem no mundo um monte de opções, né? A gente tem no mundo um monte de... tem desde a parte de filmes, livros, o que for, os caminhos, cada um vai ter o seu, né? E muitas das vezes a gente pode estar ali, dessa forma, e a gente tem que dar essa desenfreada, principalmente quando a gente está abordando aqui, né, na questão no âmbito escolar, né? Às vezes os professores querem ser os salvadores do mundo, são aqueles que querem ter o papel de todos, o do psiquiatra, do psicólogo, de tudo, né? Por quê? Eles observam o mundo e pegam a responsabilidade para eles, assim, de o mundo tá ruim, então eu vou mostrar o que é o caminho, e acaba sendo ou como essa mãe que está ali, neurótica, preciso fazer, e até mesmo a Caterina Lecuyer, quando ela fala sobre ensinar, educar na criatividade, ela fala que esse hiperestímulo traz os vícios, né? Porque a criança fica hiperestimulada, sempre tem ali uma tarefa, sempre tem o balé, judô, depois vai para outra coisa, tem todas aquelas coisas, aí tem as séries, os documentários, filmes, TV, tablet, e nunca tem esse momento que nem o Paulo disse, um momento de descompressão, né? Ou tem aquele, eu vou dar tudo aquilo que eu não tive, então tem uma liberdade, mas é uma liberdade, que nem o Marcelo disse, sem responsabilidade, onde você tem um cultivo do hedonismo, você fala, não, você tem que se divertir, e aí vira aquele Peter Pan, né? E no nosso próximo encontro, vamos falar a respeito da questão
de como que na abordagem dentro da escola a gente pode fazer o aconselhamento. E o aconselhamento não é você marcar como essa mãe, ela tá ali traçando tudo e você vê a carinha da menininha. Ah, então minha vida já está toda traçada, né? Então, o aconselhamento não significa a gente trazer todo o mapinha caminhado, é mostrar o leque de oportunidade. Então, quem tiver interesse de participar do próximo encontro, nós temos um grupo de WhatsApp que lá nós partilhamos as informações, né? E esse encontro aqui, ele é um encontro para diálogos, né? Então, se tem alguma coisa que vocês queiram complementar ou se vocês têm alguma dúvida, né, essa interação é que faz a ciência, a questão, assim, de trazer pesquisas do que já estão se fazendo, até mesmo trazer algumas comparações que trazem contraste, né, que pode ser diferenciado um com o outro, mas que com o diálogo a gente veja formas diferentes de pensar, né? Maravilha, Renata. Muito bom. Mais alguma coisa que você queira trazer para a gente, Renata? Olha, só para finalizar a respeito, assim, que é algo que eu tinha deixado aqui anotado, quando a gente fala a respeito de vícios, né? Uma das características, quando a gente olha na Bíblia, a primeira característica na aceitação de Deus, ele vem com arrependimento, que o arrependimento é afastar-se do pecado. Então, quando nós nos afastamos do pecado, nos aproximamos de Deus. E na Bíblia, ela vai muito mais a fundo a respeito dessa questão da mudança da mentalidade, da mudança da atitude. Então, eu quero finalizar com Gálatas 5:1, que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Portanto, permaneçam firmes e não nos deixe submeter novamente ao jugo da escravidão. Essa questão da cultura, muitas das vezes eu já até tinha dito a respeito da Mary Shelley que ela fez o Frankenstein. Tem até, se vocês quiserem ver, tem a história dela no Netflix. Ela tá ali, assim, primeiro ela foi atraída por uma cultura onde a questão hedônica era muito forte. Então ela vai ali sendo atraída, até que ela percebe que ela tem um vazio. E na escrita para o Frankenstein, elas dizem que o Frankenstein é o ela que estava morto, ela era aquele ser sem vida que precisava de uma vida. Então era muito uma reflexão. Então tudo que está na cultura, antes de ser cultura, foi algo que foi vivenciado pelo homem. Mesmo que a gente observe assim, nossa, mas isso é muito louco. Por exemplo, quando se observa uma revolução dos bichos, é uma história ali que você pode parecer assim, uma pequena historinha simples, mas era um homem que estava vendo uma sociedade de uma forma e ele descreveu de uma forma criativa. Então, a gente tem vários outros livros que mostram da forma como os livros, eles trazem arquétipos importantes sobre personalidades, compreensão. Os nossos livros nacionais, o que está sendo feito deles? Quais são os arquétipos de hoje? Quais são os arquétipos da modernidade? O que a gente está tendo, né? E quando não é assim, não é de se assustar, se a gente olhar ali e falar o que tem hoje de produção, muitas das vezes a gente vai olhar para falar, meu Deus, que é isso, né? Isso é reflexo do que a gente está cultivando na sociedade. Então, trazer boas culturas, assim, quem escreve, quem faz música e trazer a vida, isso, para assim, trazer a vida para
para as pessoas é você trazer Deus também, porque mostra na leitura, nos filmes, você mostra virtudes, você faz essa contraposição, né, do que é bom, o que é mal, porque o mal não é relativo, o bom não é relativo, a verdade não é relativa, porque tudo que é relativo não é nada, né? Então, é a respeito disso. Então, é um convite desde para vocês participarem para o próximo encontro e também encorajar para aqueles que fazem arte, quaisquer tipo de arte, reflitam que vocês são pessoas que levam a semente para Cristo. E se caso aquilo que você faz, ela produz apenas o hedônico, muitas das vezes você está ali cultivando o que não vai dar virtude, o que não vai dar a forma, o que não vai dar a estrutura. Isso não significa que você é o errado, ou que você tem algo que precisa ser menosprezado, mas é que você tem a oportunidade de escolher viver virtude, viver toda essa parte e semear virtude através daquilo que você faz. Então é isso. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a participação de todos que estiveram aqui com a gente. E a gente vai se falando no grupo, aí do grupo que a gente tem no WhatsApp. Se alguém tiver alguma coisa a mais para falar, a gente agora já estamos passando do horário aqui, vamos finalizar. Agradeço a presença aí, Marcelo Canelas, Juliana Oruê, que esteve aqui com a gente, o Jefferson Acedo, entre outros que estiverem aí com a gente, participaram e vão participar com a gente, vocês são sempre muito bem-vindos, como a Renata falou, para o diálogo, a gente ter sempre um diálogo aqui, é muito importante, e eu louvo a Deus pela tua vida, e retém aquilo que é bom. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.